Prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. Na aula de hoje, iremos conhecer melhor sobre o sistema de armazenamento do computador. Em específico, iremos focar bastante no HD, ou famoso disco rígido. Vamos juntos? Então, galera, o HD, famoso disco rígido, não é esse? Ele é uma palavra derivada do inglês de hard disk, né? Antigamente, na época que o professor Augusto começou a estudar computação, havia uma denominação chamada de Winchester, né? Então, mas ultimamente difundiu bastante a parte do HD mesmo. Então podem falar HD tranquilo que não tem erro. É o principal, né, dispositivo de armazenagem do computador, né? Hoje em dia, praticamente todo computador notebook vem com HD. Armazena uma grande quantidade de dados e ele é construído, né, selado numa câmara de vácuo. Por quê? Porque vocês vão ver nessa imagem aqui, um HD aberto, muitos devem ter essa experiência pela primeira vez, não é recomendável que vocês abram o HD de vocês. Porque na construção dele ele é selado a vácuo para que não entre poeira ou qualquer tipo de sujeira no HD. Por quê? Porque na cabeça de leitura do disco fica uma distância mais ou menos de um fio de cabelo para que haja essa leitura e gravação. Então perceba, qualquer tipo de sujeira que entrar nisso pode danificar o disco permanentemente. Né? Se a cabeça tocar a superfície do disco, ocorre um choque com essa perda de dados permanente. Né? Então, esse disco, também conhecido como prata, ele gira muito rápido. Né? Os primeiros HDs giravam em torno de 5.400 rotações por minuto. Hoje em dia, é comum nós vermos um HD com 7.200 rotações por minuto. Né? E os servidores, né, as máquinas dedicadas para prestação de serviço nas empresas, né, conhecidos como servidores, a gente tem servidores aí que variam de 10 a 15 mil rotações por minuto. São HDs com melhor capacidade. Ok? Então nós temos aí a cabeça de leitura. Né? Deixa eu colocar aqui um ponteirinho aqui para marcar. Então nós temos aqui a cabeça, o braço, que faz a movimentação dessa cabeça, os discos, que vocês percebam que a gente tem vários discos aqui, né? Então eu tenho aqui, depois tem um aqui embaixo, depois eu tenho mais um aqui, né? Esses discos possuem duas faces, que essas duas faces servem para leitura e gravação. Nós temos o atuador, que é essa parte de cá, que faz o movimento dos braços, né? E o eixo, onde os discos são presos. Tranquilo? E aqui, vamos falar um pouco da parte lógica do disco. Nós temos as trilhas, os setores e os cilindros. As trilhas, elas são lidas de fora para dentro, né? E aí, vamos pensar aqui no esquema de pizza, né? A trilha é essa divisão lógica que a gente faz uma separação de espaços. Nossa, meu ciclo aqui não vai ficar bom, porque eu estou usando aqui o mouse do notebook, então não vai ficar lá grandes coisas. Mas essas linhas que dividem o HD, essas separações lógicas, essas linhas, são conhecidas como trilhas. Ok? Já dividindo as trilhas, eu tenho aqui os setores. Lembrando que as trilhas são contadas de fora para dentro. Então essa aqui é a trilha 0, essa aqui é a trilha 1, essa aqui é a trilha 2 e assim por diante. Os setores são as divisões das trilhas.
No HD, né, lógico que a que a gente está mostrando aqui é para efeito de imagem, né? No computador essa divisão fica bem menor. Mas lembrando que cada setor desse, no HD, nós vamos ter um tamanho de 512 bytes. Tá? Deixa eu digitar com o mouse aqui que é meio brabo. Ok? Então, as trilhas são essas divisões lógicas do HD. O setor são as divisões das trilhas. E nós temos os cilindros. Né? Os cilindros são os conjuntos de trilha de mesmo número em todos os discos. Então perceba, eu tenho esse cilindro aqui, que está até colorido de preto aqui. No disco de baixo também tem um cilindro aqui, e nesse outro disco também tem esse cilindro. Então geralmente eles são marcados nas mesmas trilhas de todos os discos. Então vamos supor, na trilha 1 do disco 1, 2 e 3, eu vou ter o mesmo cilindro aí. Também temos os clusters, né, que não está escrito aí nessa imagem, que são os agrupamentos de setores. Esses clusters são formados dependendo do jeito que eu formatar o meu disco. O Windows trabalha com um sistema de arquivo específico, o Linux também trabalha com outro. Vocês devem ter visto essas questões aí, tanto na disciplina de Linux e na disciplina de Windows, né, quando vocês foram ver a parte de formatação. Então, esse conjunto de setores aí, esse agrupamento, logicamente é conhecido como cluster. Tranquilo? Galera, uma coisa importante que eu queria falar na aula de hoje também é o seguinte: se o HD é um dispositivo de armazenamento, né, perceba, você tem um HD só no seu computador, não é isso? E se esse danado desse HD der pau? Como que fica? Então, hoje em dia é inadmissível a gente pensar, né, ainda mais vocês que estão trabalhando para ser técnicos, né, de informática, se você tem um sistema de armazenamento, tanto no seu computador ou na empresa que você estiver trabalhando, e você não faz backup, o que é o backup? É essa cópia de dados que é feita, você tira do seu sistema de armazenamento e armazena isso em algum local. Antigamente isso era armazenado em fitas, né, em CDs e DVDs. Né? Muita gente hoje em dia faz até em pendrive. Tá? Então é recomendado para vocês que quando vocês forem trabalhar, né, com computador, sendo técnicos, insistam bastante nessa parte de backup, dessa cópia desses dados que são armazenados permanentemente no computador. Por quê? Porque empresas podem falir por causa disso. Eu já acompanhei casos de perto, né, tanto de empresas e outros órgãos públicos aí que tiveram problemas seríssimos por não trabalhar bem a questão do backup. Tranquilo? Hoje em dia, gente, esse tipo de backup pode ser feito na nuvem. O que é a nuvem, que todo mundo tanto fala? São dispositivos que rodam na internet. Né? Então eu tenho drives de armazenamento, né, que também são conhecidos como software como serviço, onde eu posso fazer o armazenamento dos meus dados na nuvem, na internet. E esses dados ficam disponíveis lá. Então é uma forma muito bacana da gente trabalhar com segurança no computador. Por exemplo, o professor Augusto, na máquina dele, ele tem esses 3 drives aí. E esses você pode fazer download tanto do Google Drive, do OneDrive, do Dropbox, que para o computador ele vai aparecer como uma unidade do seu computador. E toda e qualquer coisa que você salvar, tanto no Google Drive, no OneDrive, na Dropbox, vai ser criado uma cópia, um backup disso, que vai estar salvo na internet. Então isso aí vai garantir uma confiabilidade maior para vocês na utilização desses serviços. Tá? Esses serviços são gratuitos, vocês podem estar acessando e instalando esse serviço. Qualquer dúvida vocês podem estar me enviando uma imagem que eu passo o link para vocês ou maiores instruções, não tem mistério. É só você ir lá no Google digitar download Google Drive, download OneDrive. Geralmente o Windows 10 ele já vem com o OneDrive embutido nele. Né? O Windows 10, se vocês notaram, vocês precisam ter uma conta do Outlook, do antigo Hotmail, para poder acessar o computador no Windows 10. Já o Dropbox e o Google Drive são serviços de armazenamento também muito importantes
E isso é muito legal porque isso é integrado com o smartphone, com o seu celular. Então, isso a gente chama na computação de interoperabilidade. Você com seu celular pode salvar dados no Google Drive, que vão estar disponíveis quando você acessar o Google Drive com o seu computador, né? A mesma coisa o OneDrive, você salva um negócio no celular, tira uma foto, aí você manda para o OneDrive. Quando você abrir seu computador, tá lá sua foto no OneDrive do computador, porque é uma conta só. Então, essa parte de backup na nuvem hoje é muito bacana, muito importante. Então, não deixe de conhecer essas soluções aí. Tranquilo? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: se vocês forem trabalhar em empresas maiores, vocês vão ter contato com essa terminologia de RAID ou RAID. Pense o seguinte, gente, uma empresa precisa de melhores formas de trabalhar esse armazenamento secundário, ou seja, esses dados permanentes, e qualquer erro que aconteça, qualquer falha, né, se queimar um HD numa empresa, pode fechar a empresa, e isso aí pode gerar prejuízos terríveis para a empresa. Então já é disponibilizado para nós uma alternativa tecnológica para a gente utilizar tanto em empresas ou até mesmo na casa da gente, conhecido como RAID, né, ou RAID, que é um conjunto redundante de discos independentes. Então nós usamos soluções de discos para conseguir redundância ou recuperação de falhas. Essa primeira ideia de RAID foi desenvolvida pela IBM em 1978, no ano que eu nasci, de coincidência. Tranquilo? O primeiro RAID que eu queria falar para vocês, esse RAID, né, voltando ao assunto do RAID, ele pode ser feito tanto por software quanto por hardware. Tá? É mais rápido e mais indicado que a gente trabalhe RAID com hardware, ok? Mas vamos lá, vamos falar do RAID 0. O RAID 0, os arquivos são divididos. Tá faltando. Tem um errinho aqui, ó. Divididos. Tem um botão Dzinho aqui. Entre os discos, tá? Você tem. É conhecido como extensão de volume ou stripping, né? Então, o que é o RAID 0? Você tem aqui, você coloca. Vamos supor, você tem 2 discos aqui de 1 terabyte, né? Você tem 2 discos de 1 terabyte aqui. Nossa senhora. Ficou estranho. Há uma junção aonde desses 2 discos separados de 1 terabyte eu vou ter uma unidade lógica de 2 terabytes. Tá? Esse B que está sendo difícil de ler no meu teclado. Consegui. Percebam, então há uma divisão quando há uma gravação. Então o RAID é uma extensão de volume. Então os dados são separados e gravados numa sequência em a parte 1 do dado é gravado no disco A, essa parte 2 do dado é gravado no disco B, a parte 3 no disco A. Então há uma divisão e há uma maior velocidade nessa gravação e eu ganho desempenho. Porém não há redundância, ou seja, não é tolerante a falhas. Se esse disco aqui queimar, der um problema com esse disco aqui, você perde os dados. Por quê? Porque a informação para a montagem desses dados foi comprometida. Não há réplica, né? Então, o RAID 0 é uma solução que te dá algumas funcionalidades boas, porém tem essa falha grave, né? Que ela não é redundante, não é tolerante a falhas. Aqui temos uma outra solução, conhecida como RAID 1. Tá? É um outro tipo de RAID, que é conhecido como mirroring, ou seja, espelhamento. Então eu tenho aqui 2 discos de, sei lá, 500 GB e tudo que é gravado num disco é gravado também no outro. Por isso que a gente chama de espelhamento, né? Então o dado 1 eu gravei no disco A, gravei no disco B. O dado 2 gravei no disco A, gravei no disco B. Ele consome o dobro de espaço, porque você vai ter que comprar um disco para fazer exatamente a mesma gravação dos 2 HDs. Isso é possível quando você trabalha isso com discos de tamanhos iguais. Então você tem um disco de 500 de um lado, um disco de 500 do outro. Ok? E há tolerância a falhas. Por quê? Porque sabe-se lá qualquer dia queimou seu HD, os dados ainda estão disponíveis neste HD. Tá? RAID 5 também é conhecido como Strip 7 com paridade. O RAID 5 é uma ótima solução
que a gente consegue trabalhar com no mínimo 3 discos, tá? Então há uma extensão de volume, porém uma parte desses discos vai ser reservado para fazer cálculo, que a gente chama de cálculo de paridade. Então vamos supor, eu tenho aqui 3 discos, bom, nesse caso, desse cenário aqui, 4 discos, né? Então vamos supor, se cada disco desse tem 1 tera, em tese, se há uma junção lógica desse disco, eu teria 4 teras, não é isso? Porém, ele tira uma parte desse dado para a paridade. Então ele vai separar 1 tera para fazer essa paridade. Por quê? Porque caso haja comprometimento, né, vamos supor, desse disco aqui, então esse disco aqui dançou. Essa parte aqui, a parte 1, 2 e 3 do dado A, não vai se perder, né? A parte 1, 2, a 3 aqui se perdeu, não foi isso? Porém, através desse bit de paridade, eu consigo fazer um cálculo, sabendo que eu tenho B1 e B2, e consigo chegar no dado B3 que foi perdido, né? Da mesma forma que eu tenho aqui o dado C1, tenho o dado aqui C2. Perdi C3, porém eu tenho o dado de paridade aqui que eu consigo fazer um cálculo e consigo chegar nesse C3. Esse tipo de hardware é muito sensível na diferença quando ele é feito por hardware e por software. No caso do RAID 5 feito por hardware, esse tipo de cálculo e essa recuperação é bem rápida. Já se ele estiver sendo feito pelo sistema operacional, vocês vão sentir uma perda muito grande de desempenho. Tranquilo? Há também outras possibilidades de RAID, que é o caso do RAID 1+0, chamado RAID 10, que eu tenho aí, né, o melhor dos mundos, não é isso? Então eu posso trabalhar, né, eu tenho aqui, vamos supor aqui, 4 discos, né? Esse tipo de RAID a gente consegue trabalhar quando a gente tem a partir de 4 discos. Então eu tenho aqui uma solução, primeiro de RAID 0, onde há uma divisão dos dados. Então perceba, eu gravo A1 aqui, gravo A2 aqui, gravo A3 aqui, gravo A4 aqui. Qual que era o problema do RAID 0? Lembra que a gente comentou que se houvesse uma perda, eu comprometeria os dados, né? Então eu crio um RAID 0 aqui para fazer essa divisão, que a gente ganha isso em termos lógicos, né? Então vamos supor, eu tenho aqui 2 discos de 1 tera aqui, 2 discos de 1 tera aqui. Então na verdade eu vou ter 2 teras, e desses 2 teras eu faço espelhamento desses 2 teras. Então aqui eu tenho 2 teras, não é isso? E aqui vamos supor que eu tenho 2 terabytes também, tá? E aí que o RAID 1 entra, porque no RAID 1 eu vou fazer uma cópia, um espelhamento de todo o dado que foi dividido no RAID 0. Então ó, A1, aí gravou aqui, ó, A2, A3, A3. Por quê? Porque se caso um desses discos forem comprometidos, perceba que eu tenho a cópia dele aqui, ó. Então eu combino aqui o melhor dos mundos, não é isso? Eu tenho divisão com espelhamento. Tranquilo, galera? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Na aula de hoje, então, nós vimos o sistema de armazenamento, né, com foco no HD, como que é construído o HD, a parte física, tanto a parte lógica. Nós vimos também a questão do backup e do RAID. Gostaria de também fazer um outro pedido para vocês cada vez mais participarem dos fóruns, interagindo entre os colegas, aprofundando o seu conhecimento, participando das atividades e especialmente contribuindo no Wiki. O Wiki é uma ferramenta muito importante que vocês vão estar construindo para os próximos cursos. O pessoal vai consultar o material que vocês construíram. Então eu gostaria de pedir, né, nessa semana especialmente, a participação de todos. Tranquilo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.